um texto que fala sobre a ressurreição de Jesus, Lucas 24, a partir do verso 13. Nós vamos ler apenas o verso 13 agora. E aí você deixa sua Bíblia aberta, que nós vamos até o verso 35, se Deus nos permitir, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Até aqui, vamos orar. Ó Deus, muito obrigado por termos a Tua palavra diante de nós. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Mais do que qualquer outra coisa, nós precisamos ouvir a Tua voz, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então abre os nossos ouvidos hoje, Senhor. Nos faz sensíveis por meio da atuação do Teu Espírito, a Tua voz proclamada na Tua palavra. Que não ouçamos apenas com os ouvidos, mas que ouçamos com o coração, ouçamos com fé e possamos responder a tudo aquilo que nós vamos ouvir. Essa é a minha oração hoje, em nome de Jesus. Amém. O que estava acontecendo num domingo como esse, há cerca quase de 2000 anos atrás? O que estava acontecendo? Quero dizer para você que o que estava acontecendo era um encontro maravilhoso. O tema da nossa mensagem hoje, inclusive, é esse. Um encontro maravilhoso. E eu quero ver com vocês aqui 3 momentos desse encontro. Obrigado, meu irmão. Ok. Quero ver com vocês, então, 3 momentos desse encontro, tá? E o primeiro desses momentos é um momento de tristeza. Esse encontro, embora maravilhoso, ele começa num ambiente de tristeza. Vamos olhar aí novamente o verso 13, mas vamos olhar também o verso 14. Olha o que o texto diz. Naquele mesmo dia, 2 deles, 2 discípulos de Jesus, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. O texto é muito claro ao nos dizer que 2 discípulos de Jesus estavam caminhando na direção desse pequeno povoado chamado Emaús. Esse povoado, ele ficava a apenas 11 quilômetros de Jerusalém. No passado, alguns historiadores, eles supunham que Lucas teria errado os cálculos. Eles achavam que Emaús fosse uma região a cerca de mais ou menos uns 30 quilômetros de Jerusalém. Mas bem recentemente foram encontrados ali evidências arqueológicas de que Lucas estava certo mesmo. A palavra de Deus sempre está certa, não é? E que essa região, esse povoado, ficava aqui a 11 quilômetros de Jerusalém. Algo bem próximo, na verdade. Eu não sei quantos aqui de vocês já tiveram a oportunidade de fazer uma caminhada, né, uma corrida de 11 quilômetros. Teve um tempo da minha vida, passei 1 ano fazendo caminhada, todos os dias, né? E eu caminhava 10 quilômetros. E como eu não caminhava assim muito rápido, né? Ia caminhando, devagarinho, conversando,
eu gastava mais ou menos umas 2 horas para fazer esses 10 quilômetros. Estava conversando um dia desse com o João Carlos e ele estava dizendo que daqui de Taitinga, né, daqui do centro de Taitinga, para o início ali da Pacatuba, dá mais ou menos uns 12 quilômetros. Né? Então, essa era uma caminhada de mais ou menos umas 2 horas. Como eles não estavam caminhando aqui fazendo Cooper, né? Não estavam caminhando aqui de maneira apressada, eles iam conversando, provavelmente eles gastavam talvez até um pouco mais do que 2 horas para chegar, e eles iam conversando ao longo do caminho. Nada mais natural do que isso, né? 2 discípulos fazendo uma caminhada longa, iam gastar 2 horas nesse negócio, então vamos pelo menos passar o tempo conversando. Agora, eles estavam conversando sobre o quê? O texto, ele vai dizer que eles estavam conversando sobre eventos recentes, coisas que haviam acabado de acontecer. Se você olhar novamente, o texto começa dizendo no verso 13, naquele mesmo dia. Naquele mesmo dia do quê? Aconteceram algumas coisas naquele dia, naquele domingo, pela manhã, que causaram alvoroço ali entre os discípulos. Então, certamente, eles estavam conversando sobre isso. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre esses eventos, que coisas foram essas. Mas no verso 14 também, diz que no caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Então, esses acontecimentos certamente envolviam os acontecimentos daquela manhã, mas certamente eles falavam também de acontecimentos grandiosos que aconteceram ao longo daquele final de semana inteiro. Acontecimentos que vinham desde a quinta-feira até esse domingo pela manhã. Esses acontecimentos envolviam a crucificação de Jesus. Ele foi, depois da ceia, ele foi levado para ser julgado, um julgamento injusto. Na tarde da terça-feira, da sexta-feira, ele foi crucificado. Então, eles comentavam sobre isso e sobre o que tinha acontecido naquele domingo de manhã. Tá? Bom, eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, mas eu imagino que esses homens, eles caminhavam bem devagar, porque eles estavam muito tristes. O texto vai falar dessa tristeza, desse semblante triste que eles carregavam. Eles estavam muito tristes com tudo o que havia acontecido. E eu acho que você já deve ter visto alguém caminhando triste. Ou você mesmo já pode ter caminhado triste. Como é que a gente caminha quando a gente está triste? A gente geralmente não caminha muito rápido. A gente não tem muita pressa para chegar. Quando a gente está triste, aquela tristeza ela invade a nossa cabeça, a gente só consegue pensar naquilo que nos deixa triste. E a gente parece que cada passo, né? Cada passo pesa 1 tonelada, a gente vai caminhando devagar. Então imagino esses discípulos aqui, caminhando devagar, com um tom de tristeza na voz, conversando acerca desses eventos. Olha comigo o verso 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Olha só, Jesus se aproxima para caminhar com eles. Era comum que nessas pequenas viagens a pé, as pessoas caminhassem juntas. Até porque, às vezes, era perigoso caminhar pelas estradas. Vocês devem lembrar daquele episódio que Jesus fala do bom samaritano, né? De um homem que estava indo e ele foi ali assaltado no caminho e foi deixado quase morto no meio do caminho. Então era natural que quando alguém vinha caminhar e ele estava só e ele via mais algumas pessoas caminhando, aquela pessoa se apressasse para se aproximar daqueles outros, né? E pedisse para fazer companhia. Olha, posso caminhar aqui com vocês? Né? Podemos caminhar juntos? Era bem comum, até para se precaverem de algum perigo ao longo da estrada. Nesse caso aqui, então, Jesus faz algo que era muito natural para aqueles discípulos. Eles não vão se espantar com alguém que se aproxima deles e que deseja caminhar com eles. Seria algo bem diferente nos nossos dias, né? Nos nossos dias, se alguém quisesse caminhar com a gente está
andando e alguém se aproximasse e quisesse ficar andando do nosso lado e puxando conversa, talvez alguns de nós ficássemos aí um pouco cismados, não é? Bom, então, esses discípulos estavam tristes pela morte de Jesus. Essa era a motivação, a razão da tristeza deles. Aqueles que ele acreditavam ser o Salvador tinham morrido. Então os discípulos tristes agora tinham ao lado deles Jesus ressuscitado. Jesus chegou. Jesus ressuscitado está ali com eles agora. Eles veem Jesus se aproximar. Eles recebem Jesus ao seu lado. Porém, qual será a reação desses discípulos? Olha comigo aí o verso 16. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Jesus estava ressuscitado ao lado deles. O motivo da tristeza deles deveria acabar aqui. Porém, os olhos deles não puderam reconhecer Jesus. Como assim? Alguns acreditam que talvez fosse por conta da aparência de Jesus. Jesus, ele era um homem de dores, um homem marcado pelo sofrimento, um homem que experimentou uma vida dura, difícil. Jesus não tinha pouco mais de 30 anos e algumas pessoas diziam assim, você não tem nem 50 ainda. Ora, mas eu tinha 30, né? Alguns acham que essas pessoas falam em 50 porque a própria aparência de Jesus já deveria ser uma aparência de alguém um pouco mais velho, né? Mais desgastado aí pelo sol, pela dureza da vida, pelas lutas da vida. Toda vida que eu falo disso, eu me lembro de um caso de 2 irmãos que estavam trabalhando aqui na obra, né? E aí, um dos irmãos disse assim para o outro, né? Rapaz, essa parte aí tá pesada demais na obra, viu? Quando a gente passa dos 40 anos, a gente não tem mais essa disposição para fazer esse serviço aí, não. E o outro disse assim, era para subir nos andaimes, né? Aí o outro disse assim, não, mas eu não passei dos 40 ainda não, né? Eu tenho pouco mais de 30. Pronto. Então, alguns acham que aqui Jesus ressuscitado, seu corpo glorioso, com a sua aparência renovada, né? O seu skincare celestial feito, teria sido muito difícil de reconhecer. Mas eu acredito, irmãos, que essa não é a questão do texto. Não era algo na própria aparência de Jesus, me parece, mas algo nos olhos dos discípulos. Porque o texto vai dizer, no verso 16, que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E nós vamos ver mais adiante um outro detalhe envolvendo os olhos deles, que me parece então mostrar para nós que o problema de fato não era a aparência de Jesus, mas os próprios olhos deles. Foi ocultado deles a percepção de que era Jesus que estava ali do lado deles. E por que isso? Jesus certamente tem algo a ensinar aqui. E essa lição que Jesus quer dar, ela tem a ver com o fato de que os olhos deles naquele momento não reconheceriam Jesus. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu entendo que talvez Jesus, ele já esteja querendo nos ensinar uma lição muito importante, que é andar pela fé e não pelo que os nossos olhos veem. Andar pela fé e não pela vista. Os nossos sentidos, eles nos enganam. Aqui, estes homens estavam tristes, mas eles não deveriam estar tristes. Mesmo que eles não estivessem vendo Jesus, mesmo que a última coisa que eles viram acerca de Jesus foi ele crucificado numa cruz.
Eles não deveriam estar tristes. Por que não? Perdão, irmãos, deixa eu beber uma aguinha aqui. A gente leu mais cedo o início do capítulo 24, quando as mulheres vão ao sepulcro e quando chegam ali não encontram o corpo de Jesus, mas anjos aparecem para elas e dizem que ele havia ressuscitado. E só depois daquilo elas vão lembrar do que Jesus já tinha dito. Jesus já havia afirmado que ele ressuscitaria. Jesus já tinha dado provas suficientes de que ele era poderoso para isso. Ele fez milagres, ele ressuscitou pessoas na frente dos discípulos. E ele agora diz: eu vou morrer, o Filho do Homem será entregue às autoridades, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Se esses homens tivessem crido naquilo que Jesus havia dito, eles não precisavam estar tristes. Eles estariam na expectativa. Será que Jesus já ressuscitou? Onde ele está? Eu quero encontrar com ele porque ele prometeu que era isso que ele faria. Naquele domingo de manhã, as mulheres já haviam avisado: Jesus ressuscitou. Mas esses homens aqui, muito provavelmente no final da tarde, estavam indo para casa, estavam indo embora para Emaús, porque eles não acreditavam que isso era verdade. Eles estavam indo tristes, porque eles pensavam que Jesus ainda estava morto, que ele não havia cumprido o que ele falou. Irmãos, como eu disse para vocês, os nossos sentidos muitas vezes eles nos enganam. O medo, ele distorce a nossa percepção da realidade. Quem aqui já passou pela experiência de assistir aquele filme de terror, de madrugada, né? Luzes apagadas. Aí chega uma hora que você começa a pensar que você está vendo coisa, né? Rapaz, é um negócio se mexendo ali. Qualquer barulhinho você já está olhando para o lado, né? Estava lá assistindo O Exorcista. Esse era o filme de terror do meu tempo, né? Exorcista. O medo, ele distorce a nossa percepção. Ele faz com que a nossa imaginação comece a nos pregar peças. A nossa mente nos engana. Quem nunca teve a certeza de fazer uma conta certa? Fiz a conta de cabeça aqui, ó. Tenho certeza, deu tanto. E aí depois você para aqui, peraí, vixe, não, ó, errei, me enganei. Às vezes não era nem uma conta difícil, né? Porque a nossa mente, ela às vezes nos engana. O cansaço, meus irmãos, muitas vezes nos deixa numa situação em que os nossos sentidos nos enganam. Eu mesmo aqui pregando sobre Davi, daqui a pouco eu estou dizendo, e que falando de Joabe, eu digo, pois é, e Davi fez isso, e era Joabe, né? E eu me confundi todo na hora da mensagem. Por isso, se a gente for basear a nossa vida apenas nos nossos sentidos, muitas vezes nós vamos nos enganar. Nos enganar. Nós devemos viver pela fé. Esses homens, os sentidos deles diziam: Jesus fracassou, porque eu vi com os meus olhos Jesus morto numa cruz. Jesus fracassou. Pensei que ele era o Messias, mas ele fracassou. Enquanto os olhos deles os enganavam, Jesus estava vivo do lado deles, exatamente do jeito que ele havia dito. Mas porque eles estavam vivendo pela vista e não pela fé, eles estavam tristes e não conseguiam acreditar nisso. Às vezes a gente pode dizer: tenho caminhado
mas parece que eu não sinto nada. Estou me sentindo tão frio, tão vazio. Eu oro e parece que não tem ninguém me escutando. Parece que Deus me abandonou, parece que eu estou sozinho, perdido. Eu não entendo como é que Deus pode ter permitido aquilo acontecer na minha vida, com aquela pessoa. Não consigo entender como é que Deus pode estar operando no meio de tudo isso. E Jesus está do nosso lado. E Deus está operando na nossa vida. Mas porque a gente não está sentindo alguma coisa. Porque os nossos olhos não estão vendo as coisas acontecerem como a gente queria. Somos enganados. Estamos andando pela vista e não pela fé. O Senhor Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias. O apóstolo Paulo diz que Deus opera em todas as coisas, mesmo aquelas que a gente não entende. Ele está operando para o bem daqueles que amam a Deus, mas porque a gente anda pela vista, então a gente se decepciona quando a gente não deveria se decepcionar. A gente fica triste, abatido, a gente se desespera quando a gente não deveria se desesperar. Por quê? Porque não estamos vendo, não estamos sentindo, não estamos tocando. Estamos vivendo pela vista, vivendo pelos sentidos e não pela fé. A fé é a certeza daquilo que a gente não vê. É convicção. Eu não vejo, mas Deus prometeu. A palavra do Senhor falou. Então eu só estou esperando o dia que vai acontecer. Tudo ao meu redor pode parecer dizer o contrário. Mas eu sei quem é o meu Deus. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele não falha. Eu sei que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se a palavra dEle falou, vai acontecer. Eu sentindo ou não, eu vendo ou não, eu achando ou não, vai acontecer. Isso é andar por fé e não pela vista. Viralizou um vídeo de um rapaz, esses dias, ele dando um exemplo bem interessante, Ele diz assim: quanto é que é 1 mais 1? Todo mundo sabe, a resposta? 2. Ele diz: se você estiver triste, quanto é que é 1 mais 1? Continua sendo 2. Se você estiver feliz, quanto é 1 mais 1? Continua sendo 2. 1 mais 1, aquilo que você sabe não vai mudar, dependendo do que você está sentindo ou não. Vai continuar sendo verdade. Aquilo que eu creio acerca da palavra de Deus não deveria mudar. Porque eu estou triste, porque eu não estou vendo, porque eu estou abatido, porque eu estou feliz. Se eu tenho convicção, continua verdade. Eu sentindo ou não, eu vendo ou não, continua verdade. Jesus tinha dito: eu vou ressuscitar. Mas esses homens, andando pela vista, estavam tristes, porque não criam. Porque eram incapazes. Se eles não viam, então eles não podiam aceitar. Andavam por vista e não por fé. Bom, olha o verso 17. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Então Jesus chegou e fez uma pergunta para eles. Estava aqui andando ao lado deles e fez a pergunta mais natural do mundo. Já que eu vou andar com vocês, deixa eu entrar na conversa sobre o que é que vocês estão conversando, tá? Por que Jesus faz essa pergunta? Antes de entrar nesse assunto do porquê Jesus faz essa pergunta, os discípulos aqui, eles se mostram espantados. Eles estão com a cara triste, olhando assim para Jesus e perguntando exatamente isso.
por que ele está fazendo essa pergunta para a gente. Como assim sobre o que a gente está conversando? Olha o verso 18. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Ali, irmãos, era o evento da Páscoa. Haviam muitos visitantes na cidade durante esse período. Era uma das grandes festas de Israel, uma das grandes celebrações. E o que aconteceu com Jesus foi algo que chamou a atenção de todo mundo. Um homem foi crucificado. Soltaram Barrabás, um grande agitador, no lugar de Jesus, que foi crucificado. Todo mundo estava conversando sobre isso, falando sobre isso. Foram os acontecimentos dos últimos dias. Como assim você não sabe do que a gente está falando? Nota, Jesus ele devia ter ouvido parte da conversa. Então, quando ele pergunta aqui sobre o que vocês estão falando, não é simplesmente qual é o assunto, mas é isso aí que vocês estão falando, desse Jesus que morreu, etc. Por que vocês estão falando disso? O que é isso que vocês estão falando? Jesus, inclusive, vai fazer essa pergunta de novo. Olha o verso 18. Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondem eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Irmãos, Jesus ele não está perguntando aqui para obter respostas, informações que ele não tinha. Jesus conhecia todos esses eventos aqui, porque ele estava lá. Eles estavam falando de alguém crucificado, era ele o crucificado. Eles estavam falando da agitação que aconteceu naquele domingo de manhã, foi por causa dele. Porque foi ele que saiu andando daquela tumba de José de Arimateia. Foi ele que se encontrou com Maria Madalena e disse: eu estou vivo, estou aqui diante de você. Jesus conhecia todos esses eventos aqui. Mas essa conversa toda, mergulhada em profunda tristeza sobre a sua morte, não fazia sentido para Jesus, porque ele estava vivo do lado deles. E Jesus ele queria aqui que eles abrissem o coração para ele. Mais do que simplesmente obter informações que ele já tinha, ele queria ouvir a perspectiva deles. O que o coração deles estava dizendo? O que angustiava eles nesse momento? Quais eram os problemas que precisavam ser tratados na vida deles? E Jesus vai já mostrar isso para nós. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Nós somos informados aqui de 2 discípulos. E é dito aqui o nome de um deles, Cleopas. O outro nem sequer é mencionado. E a pergunta é: quem é Cleopas? Certamente não era um dos 12 apóstolos, né? Então tinham aqueles... Jesus ele tinha pelo menos 70 discípulos ali próximo deles. Tinha um número até maior de gente que seguia, né, as multidões, mas aqueles discípulos mais próximos eram pelo menos 70. Desses 70 tinha 12 que eram bem mais próximos. E dos 12 tinham 3. Pedro, Tiago, João e o barquinho, né? Não, só Pedro, Tiago e João, tá? Tinham 3 que eram mais próximos ainda. Vocês leram o nome de Cleopas alguma vez? Cleopas? Quem era esse Cleopas? Bom, tem um historiador da igreja antiga, lá do 4º século, chamado Eusébio de Cesareia. Havemos falar dele aqui nas nossas aulas de história da igreja, né? E Eusébio de Cesareia, ele escreveu na sua obra História Eclesiástica, e ele mencionou um outro cristão do século II, tá?
ali bem pertinho dos dias de Jesus, chamado Egésipo. E esse Egésipo, ele falou que esse Cleopas, ou Cleófas, tá? Ele era, na verdade, irmão de José. O José casado com Maria. Portanto, esse Cleopas, ele seria tio de Jesus. Olha aí, sabia disso? Inclusive, quem vai se tornar o pastor da igreja de Jerusalém vai ser um homem chamado Tiago, que era irmão de Jesus. E esse mesmo Egésipo aqui, ele fala que quando Tiago, irmão de Jesus, morreu, sabe quem foi que assumiu a igreja no lugar dele? Virou pastor no lugar dele? Cleopas? Não, errado. O filho de Cleopas, primo de Jesus. Sabe como era o nome dele? Simeão. Simeão. Olha só. Então, assim, se aqui de fato, esse Cleopas aqui fosse tio de Jesus, e o filho dele era um discípulo, né? Tão respeitado a ponto de depois se tornar pastor no lugar de Tiago, será que esse segundo discípulo anônimo aqui não seria Simeão? Né? Estamos aqui só no campo da especulação. Não sabemos se esse Cleopas de fato era esse Cleopas e muito menos quem era esse segundo discípulo aqui. Mas o fato é, meus irmãos, que pelo testemunho das Escrituras, nós só vamos encontrar esse Cleopas aqui e em mais lugar nenhum. Alguém que parece tão importante, a ponto de ter se encontrado com Jesus ressuscitado naquele mesmo dia de domingo, na estrada, no caminho para Emaús, simplesmente não é dito mais nada sobre ele no resto da Bíblia. E o outro, a outra testemunha aqui, nem o nome foi mencionado, né? Sabemos nem quem foi o segundo discípulo aqui. O ponto que eu quero destacar para vocês é que, para o autor bíblico, pode não ter sido importante registrar o nome do segundo discípulo e nem dar maiores informações para nós acerca de quem era esse Cleopas. Parece que eles não foram significativos para o registro que o autor queria fazer. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Para Jesus, esses dois discípulos semi-anônimos aqui foram muito importantes. No dia que ele ressuscita, o dia tão importante, o dia que vai mudar a história, o dia em que Jesus ressuscita, ele tira tempo para fazer uma caminhada com esses dois discípulos que a gente não sabe nem quem são. Ele tira tempo para uma caminhada de mais de 2 horas e vai gastar ainda mais um tempinho com eles. Esses homens que parecem tão insignificantes para nós, foram muito significantes para Jesus. Sabe de uma coisa mais? Quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai dizer que Jesus não apenas apareceu para Maria Madalena, para Pedro, para os apóstolos, apareceu para eles todos, mas não só para eles. Paulo vai dizer que ele apareceu para mais de 500 irmãos. E muitos desses 500 irmãos ainda estavam vivos nos dias em que Paulo estava escrevendo. Quais eram o nome desses 500 irmãos? Nota, 500, não era nem do grupo dos 70, né? Não foi só para os 12, nem para os 3. Tinha outros fora desse grupo, que para Jesus foi importante aparecer para eles ressuscitado. Foi importante falar com eles, ter um encontro com eles. Meus irmãos, Jesus gasta tempo para encorajar 2 discípulos que estavam tristes porque não criam. E Jesus acha tempo
para estar com eles nesse dia tão importante da sua ressurreição. Eu quero dizer para você que todo discípulo é importante para Jesus. Todo discípulo. Não há nenhum dos filhos de Deus, nenhum daqueles por quem ele derramou sangue precioso, que não seja importante para ele. Naquela cruz, ele estava derramando sangue por você. Isso significa que você foi importante para ele. Você pode olhar para você e dizer, meu Deus, onde é que eu estava? Eu sei quem eu sou, eu sei de onde é que eu venho. Eu sei onde é que eu chafurdei no pecado, antes do Senhor me encontrar. E quando o Senhor já me conhecia e já sabia quem eu era, e que eu não merecia nada, Ele achou que era importante derramar sangue por mim, ir para uma cruz por mim. O Senhor Jesus, Ele vai atrás de cada uma das suas ovelhas. Ele diz, eu tenho ovelhas fora desse aprisco, elas ouvem a minha voz e elas vêm até mim. Eu as chamo pelo nome, elas me conhecem. Ele conhece cada uma das suas ovelhas. Aquelas que já foram alcançadas, aquelas que ainda serão alcançadas, e cada uma delas é importante para Ele. Porque Ele disse, não foram vocês que me escolheram a mim, mas eu que escolhi vocês. E os enviei para que vocês deem muito fruto. Cada discípulo é importante para Jesus. A história desses dois semi-anônimos na estrada de Emaús é muito parecida com a nossa história, não é? Nós também estávamos na nossa própria estrada. Nós também não criamos em Jesus. Nós também estávamos longe dele, desanimados com ele, sem nenhuma intenção em ter qualquer relacionamento com ele. Quando naquele caminho ele veio ao nosso encontro. Quando naquele caminho ele usou alguém, ele usou alguma coisa para nos chamar, para nos encontrar. A história desses discípulos anônimos parece tão parecida com a história de cada um de nós, discípulos anônimos também. E aqui eu quero abrir um parêntese para dizer uma coisa, tá? Todo mundo quer ser protagonista, não é? Todo mundo quer ser protagonista. Todo mundo quer vencer, ser reconhecido, ser aplaudido. Todo mundo quer cantar o Evangelho da Damares. Eu vou estar no palco e você lá na plateia, né? Todo mundo. Mas eu quero dizer uma coisa. A maioria de nós viverá e morrerá como gente comum. Gente comum. Não vão escrever a seu respeito. No máximo, a sua família vai botar sua foto numa blusa feia com o nome Saudade Eterna. Né? Os jornais não vão escrever sobre você. Vocês não vão ter uma rua com o nome de vocês. Eu tenho, viu? Tem uma rua com meu nome. Lá na Taperoaba. Mas não sei nem onde é Taperoaba, né? Mas você chega lá, tem lá escrito a placa da rua. Nelson Ávila Mesquita, nome da rua. Faltou o neto, né? Porque escreveram para o meu avô, não foi para mim. Ó. Botaram o nome do meu avô na rua lá. Pois é, mas nós vamos ser pessoas comuns, gente comum. Vamos viver vidas comuns. Porém, a gente vive numa pressão terrível na nossa época, não é? A gente fica lá, passando o feed do Instagram e vendo a vida dos outros. E a gente fica se comparando, achando que todo mundo está vivendo uma vida melhor do que a nossa. Mas que a gente tem que mostrar também que nós somos protagonistas também. Que os outros aqui têm que olhar para a nossa vida, que a nossa vida é que é importante e não a dos outros. Que nós também estamos conquistando as coisas, que estamos fazendo as coisas.
E nós vamos ficando nessa pressão. Deixa eu dizer para você, abandone isso. Não estou dizendo que você tem que cancelar sua conta não, tá? Só estou dizendo assim, ó, abandone essa expectativa de ser protagonista, de ser extraordinário, de ser reconhecido, de que os outros têm que ver você. Enquanto você está perdendo tempo, querendo agradar os outros que não se importam com você, no final das contas. Os outros que não pagam seus boletos. E você está lá tentando agradar os outros. Lembre de uma coisa. Para uma pessoa você é importante. E é para a pessoa mais importante do universo. O prefeito da cidade talvez não saiba seu nome. E nós vivemos uma cidade bem pequenininha, né? Talvez não saiba seu nome. Mas o dono do universo sabe seu nome. E isso deveria ser suficiente para nós. Jesus, naquela cruz, sabia o meu nome. E derramou sangue precioso por mim. Isso deveria ser o bastante. Eu não sei o nome desse segundo discípulo. E não sei nada a respeito da vida do Cleopas. Com certeza, eu não sei. Mas Jesus sabia o nome deles. E Jesus veio se encontrar com eles. E isso é suficiente. E a gente está perdendo tempo e gastando energia. E se preocupando com bobagem. Querendo agradar os outros. Querendo a opinião dos outros. Quando só tem um que nós precisamos agradar. É aquele que deu a vida por nós naquela cruz. É suficiente. Tem uma música que a gente canta, né? Canta às vezes até na ceia. Ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós. Eu lembro uma pregação do reverendo Josafá Vasconcelos, né? Ele dizendo que nenhuma gota do sangue de Jesus foi derramada em vão, nenhuma gota foi desperdiçada. Ele morreu por cada um daqueles que ele salvaria. Por cada um daqueles que seriam essas ovelhas espalhadas, mas que ouviriam a sua voz e viriam até ele. E que naquela cruz, talvez ele lembrasse do nome de cada um daqueles por quem ele estava morrendo. E o meu nome e o seu nome passou na mente do Redentor, enquanto ele derramava sangue precioso por nós. Irmãos, deveria ser suficiente. Viver para Ele deveria ser suficiente. Gaste a sua energia, gaste o seu tempo, gaste sua vida, vivendo para quem importa. Viva para Ele. Viva para aqueles que Ele colocou na sua vida. Para aqueles que Ele colocou sob sua responsabilidade. Para aqueles que Ele deu a graça de te amar. E de poderem ser amados por você. Viva para eles. Viva para esses. É suficiente. Bom, o texto fala aqui para nós, ainda no verso 18, ele diz: um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Ele vai falar sobre esses eventos envolvendo a morte de Jesus, sobre um grande tumulto, agitação na cidade. Todo mundo estava falando sobre isso. Mas então, ele começa a explicar alguns fatos acerca da morte de Jesus, acerca de quem é Jesus, na verdade. E aí a gente encontra aqui o nosso segundo momento, a explicação da tristeza, a explicação do porquê que eles estão tristes, com aquele semblante triste. Primeiramente, ele fala que Jesus ele é um profeta, poderoso em palavras, em atos. Jesus é profeta? É. Moisés já tinha dito, olha,
vai se levantar um profeta semelhante a mim. A esse vocês devem ouvir. Jesus é o cumprimento. Ele é esse segundo Moisés, digamos assim. Ele era um profeta. Mas ele era mais do que um profeta. O problema é que alguns diminuem Jesus achando que ele é só um profeta. Não. Ele é mais. Ele é o Deus homem. Ele é Deus e homem. E o seu ministério terreno envolvia também um ministério profético. Tá? Todo o povo reconhecia que quando Jesus falava, ele não falava como qualquer um. Ele falava como quem tem autoridade. Ele falava como aquele que é a própria vida, que podia dar vida. Para onde iremos, Senhor? É só em Ti que a gente encontra as palavras da vida eterna. As pessoas se maravilhavam. Quem é esse que fala? Não como os escribas e fariseus. Ele fala como quem tem autoridade. E os seus feitos de fato eram poderosos. Os milagres de Jesus. Até os demônios se submetem. Alguém que tinha poder de trazer um morto à vida. Poder sobre a morte. Poder sobre os elementos da natureza. Ele dizia que uma tempestade se acalmasse. E ela obedecia à sua voz. Poderoso. Agora, o ministério de Jesus também levantou muitas objeções. Não foi unânime aquela frase, né? Nem Jesus agradou a todo mundo, né? Olha o verso 20 aí comigo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Os chefes da nossa, é isso que eles falam? Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades. Eles estão falando dos líderes judeus. Gente que deveria ser os primeiros sacerdotes. Está esperando o Messias chegar. Os primeiros a receberem o Messias prometido para Israel. Esse pessoal se voltou contra Jesus. Entregou Jesus. Por quê? Porque Jesus atrapalhava os planos pessoais de muitos deles. Jesus não correspondia às expectativas de muitos deles. Expectativas pessoais. E atrapalhava os planos pessoais. Tinha alguns, por exemplo, que tinham conseguido um bom relacionamento com o Império Romano. O Império Romano é terrível, mas eu estou ganhando com eles. Estou confortável com eles. E chega esse Jesus aí para arrastar multidões, para causar tumulto, isso pode prejudicar a minha posição aqui no Sinédrio. Outros olhavam para Jesus e viam, não, peraí, esse aí está indo contra a maneira como eu interpreto a lei. Eu tenho uma tradição que está sendo quebrada por esse rabino de Nazaré. Ele coloca em xeque a minha autoridade como mestre da lei. Ele está desviando o povo está fazendo agora uma coisa diferente do que eu acho que as pessoas deveriam estar fazendo. Jesus atrapalhava muita gente, meus irmãos. Frustrava as expectativas de alguns. Muita gente achava que podia perder muita coisa com Jesus. E por isso o que eles fizeram? Entregaram Jesus para ser morto. Porque eles não podiam perder nada. A pergunta para nós é, o que é que você está disposto a perder por Jesus? Você está disposto a perder alguma coisa por Jesus? Porque infelizmente tem gente pregando aí um outro evangelho que diz que você só vai ganhar com Jesus, tá? Com Jesus, agora é só vitória. Agora é só saúde, é prosperidade, dinheiro na conta. Agora eu não sou cauda, eu sou cabeça. Olha aí, que coisa maravilhosa. Na verdade,
é que Jesus nunca nos enganou. Ele sempre falou para nós das perseguições, das provações, do custo de segui-lo, que podia custar perder tudo e até a própria vida. Jesus nunca nos enganou. Mas a pergunta é, você está disposto a perder alguma coisa por Jesus? Está disposto? Tem gente que não está disposto a perder. Estou falando perder, mas não é perder. É ganhar. Mas tem gente que vai ver como perda, né? Tem gente que não está disposto a perder nem algumas horas de um domingo, né? Pastor, gostei aí do culto, da pregação. Quando eu tiver um dia assim, sem grandes compromissos, sem grandes eventos na minha vida, eu volto. Eu visito aí a igreja qualquer dia desse, viu, pastor? Foi legal. Gostei da experiência. Qualquer dia desse eu volto, né? Irmãos, tem culto na quarta-feira. Quarta-feira é, pastor? Trabalhando demais. Tem a EBD no domingo. Você vai vir para o culto no domingo? Aí vem um pouquinho mais cedo, vem 5 horas. No domingo, pastor. É porque aí bagunça o meu sono, minha rotina de sono. Tem que acordar mais cedo para me arrumar. Jesus, ele vai ameaçar o status de muita gente, tá? Quer dizer que agora você é crente? O negócio aí de ser crente é coisa de pobre e de gente ignorante, que fica dando dinheiro para pastor. Já ouviu essa história? Aí eu vou ficar bem caladinho, vou dizer que sou crente não, que eu não quero ser visto como pobre, ignorante que dou dinheiro para o pastor. Se eu ganhasse esse dinheiro aí que o povo diz que o pastor ganha, tava bom, né? Você pode estar nos visitando hoje pela primeira vez. Então, deixa eu abrir um parênteses aqui, dar só uma explicaçãozinha rápida, tá bom? Aqui na nossa igreja a gente tem departamentos, tem uma diretoria, tem tesouraria, são irmãos eleitos pela própria igreja. A gente faz essa eleição todo ano, tá? E de modo que esses irmãos é que administram essa parte aí do dinheiro. De 2 em 2 meses a gente reúne, eles prestam relatório, diz com o que foi gasto, onde é que foi gasto, tem nota fiscal para quem quiser conferir, tem uma comissão de contas para fiscalizar a tesouraria. Enfim, tudo isso aí acontece, quem é membro já sabe como é que é o procedimento, tá? E desse dinheiro aí que a gente usa, inclusive para construir esse prédio, né? Os irmãos, eles votaram em qual seria o meu salário. Então esse dinheiro passa e não passa nem por mim. E depois a tesouraria vem e paga para mim o dinheiro que os irmãos disseram que ia ser o meu salário, para que eu possa me dedicar integralmente a essa obra. É assim que funciona aqui na igreja, tá? Mas fecha parênteses, voltando aqui. Só que muita gente vai olhar para você, e porque infelizmente tem gente que age de má fé, que usa a igreja, que vivem como dominadores sobre o rebanho, que se colocam numa posição em que se aproveitam da fé para roubar as pessoas. Infelizmente, por causa desses, o resto vai pagar. Né? E aí, quando falam com razão sobre alguns desses, infelizmente vão falar também sem razão sobre outros. Mas o fato é, por ser crente, talvez você não vai ter o status que você queria. Olha só, Jesus pode atrapalhar o seu status, pode atrapalhar como você vai ser visto por outras pessoas. Jesus, ele pode atrapalhar também o seu conforto, tá? Pode ser até que você perca o seu emprego por causa de Jesus. Porque aí chega o seu chefe e diz assim, ó, nós vamos ter que dar um jeitinho aqui, viu? Porque senão eu não vou faturar o que eu queria faturar. E você vai ter que me ajudar nesse jeitinho aí. Talvez você vai ter que mentir. Talvez você vai ter que desviar alguma coisa. E aí, porque você é crente, você vai dizer, infelizmente, não posso. Pode não? Posso não. Abri uma vaga de emprego aqui na minha empresa. Vamos ver se eu contrato alguém, né? Porque era sua, mas agora você vai ter que ir embora da empresa. Enfim.
Jesus pode ameaçar, inclusive, amizades, relacionamentos. Eu gostava de você quando você não tinha Jesus, mas agora que você inventou com esse negócio de ser crente, de ser Jesus, de ter Jesus, aí sinto muito, ó. Foi bom enquanto durou, né? Amizade, até a próxima. Agora a gente não tem mais a mesma afinidade. O fato é, meus irmãos, que crer em Jesus, confiar em Jesus, pode atrapalhar os seus planos. Mas a gente não vive mais pelo que a gente quer. A gente diz para ele assim, ó, seja feita a tua vontade, não a minha. E qualquer coisa que eu acho que eu estou perdendo aqui nessa terra, não se compara ao que ele me deu de presente naquela cruz. Eu já tenho tudo. Eu tenho ele. Eu tenho o sangue dele que foi derramado por mim. Eu tenho a eternidade esperando por mim. A ressurreição dele, o Cristo vivo, é a prova de que a eternidade está esperando por mim. Assim como ele ressuscitou, eu vou estar com ele lá. E eu vou ouvir da boca dele: vinde bendito de meu Pai, entra no que eu preparei para ti. Chegou o dia. E muitos estão trocando Jesus pelas migalhas dessa terra, que vão passar, que vão apodrecer, que vão escorrer por entre os seus dedos, porque não veem Jesus como ele deveria ser visto. Bom, mas esses homens aqui vão dizer também que Jesus era esse profeta conhecido, que foi morto pelas autoridades, mas que todas as expectativas que eles tinham foram por água abaixo, destruídas. Olha comigo aí o verso 21. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. A gente pensou que ele era o Messias, que ele disse que ele era. Mas sabe de uma coisa? Pelo que a gente está vendo, pelo que a gente viu, não era. Perdemos o nosso tempo, perdemos a nossa vida, desperdiçamos as nossas esperanças. Pensávamos que era ele. Tudo isso por quê? Não é porque Jesus não era quem ele disse que era. É porque eles tinham uma expectativa errada sobre quem Jesus devia ser. Esse é o problema. Sabe quando às vezes você se frustra com a igreja, se frustra com Jesus? Às vezes é porque talvez você estivesse num lugar que tinha um nome de igreja que não fosse igreja de verdade. Pode acontecer também, tá? E aí muita gente acha que porque você teve uma experiência ruim numa igreja, porque eles estavam fazendo tudo contrário ao que a palavra de Deus ensinava, que todas as outras são iguais. Deixa eu dizer uma coisa. Tem nota falsa. Tá? Sabe, dinheiro, nota? Pô, tem nota falsa. Isso não significa que todas as notas são falsas. Eu estava lembrando esses dias, né? Uma pessoa que alguém aqui da nossa igreja convidava para vir para o culto. Dizia, vamos lá. E a pessoa disse assim, seu Rafi foi sair, como é que eu vou voltar? Mas essa pessoa nunca tinha vindo para a nossa igreja. Ela saiu da onde? Não saiu daqui, foi de outro canto. Mas para ela, toda igreja era igual. Porque a experiência dela foi ruim. Foi essa. Então toda igreja era igual. Eu pensei, ela não queria visitar. Ela tinha uma expectativa errada sobre como a igreja era. Ok? Essas pessoas tinham uma expectativa errada sobre como Jesus deveria ser. Eu já contei isso aqui na igreja. De um homem uma vez orando. Olha, Senhor, as coisas estão muito difíceis, está muito ruim, nada está dando certo. Eu já estou quase me arrependendo de ter te aceitado, viu? Olha aí. O problema era Jesus? A pessoa, eu estou quase. Como se o problema fosse Jesus. O problema era Jesus? O problema era a falsa expectativa que ela tinha sobre como Jesus deveria ser. Para ela, crer em Jesus significava o quê?
não vai faltar mais nada. Não vou passar mais por problema. Talvez ela recebeu aquele folhetinho que dizia assim, ó, pare de sofrer. Olha aí. Pare de sofrer. Jesus não prometeu isso. Ela abraçou um Jesus que não atendia às expectativas dela, porque não era o Jesus da Bíblia. Esses homens aqui achavam o quê? Olha, a terra de Israel é a terra prometida, que Deus prometeu para nós, para os nossos antepassados. Só que agora nós estamos vivendo na terra de Israel, que é a nossa terra, que nós deveríamos controlar, mas quem está controlando são os romanos. Os pagãos romanos estão dominando sobre nós, e a gente ainda tem que pagar imposto para eles. Tinha certeza que algum deles aqui devia dizer assim, imposto é roubo. Né? Estão dominando ilegitimamente. Para eles, embora eles estivessem em Israel, eles estavam onde ainda? No cativeiro. Por quê? Porque os inimigos é que estavam dominando sobre eles. Então eles esperavam o Messias que ia vir para quê? Ia vir para chutar soldado romano. Sentar no trono de Israel. Restaurar o governo de Israel. E eles é que iam dominar sobre todo mundo. Só que o Messias veio e foi pregado numa cruz. Então as expectativas deles foram frustradas. Jesus não atendeu aquele imaginário, aquela expectativa que eles tinham. Então logo, não podia ser o Messias. Já tinha 3 dias que ele estava morto. Eles contavam os dias aqui um pouquinho diferente da gente, tá? Sexta, Jesus morreu. Sábado e domingo ele ressuscitou. No 3º dia ele ressuscitou. Certo? Só que a gente contaria, né? De sexta para sábado, sábado para domingo, domingo para segunda, né? Na nossa conta talvez ia dar errado. Mas não era assim que eles contavam. Bom, eles vão contar ainda sobre eventos mais recentes. Lembra que eu falei que tinha acontecido algo naquela manhã? Vamos ver bem rápido aí o que eles vão dizer que aconteceu naquela mesma manhã de domingo. Versos de 22 a 24. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Então eles relatam esse fato das mulheres, que foram as primeiras testemunhas de que o túmulo estava vazio. Depois os apóstolos foram lá e confirmaram, realmente estava vazio. Eles falam sobre o relato dos anjos que apareceram para essas mulheres, mas deve ter pensado assim, não, eu acho que elas estavam muito emocionadas. Elas estão vendo coisa. Porque eles não acreditaram nisso. Depois ele fala aí do corpo que sumiu. O corpo sumiu. Jesus disse que ia ressuscitar. Mas não pode. Não pode. Alguém roubou o corpo, eu não sei o que fizeram com o corpo. Mas ressuscitar, essa parte aí eu não aceito. E Jesus estava do lado deles. Jesus vivo e ressuscitado do lado deles. Certamente, irmãos, esses homens tiveram suas expectativas frustradas, porque as suas expectativas estavam erradas e porque eles não creram como eles deveriam. Bom, a gente chega no nosso 3º momento, que é a restauração da alegria. E aqui eu vou passar um pouco mais rápido com vocês. Jesus queria que eles abrissem o coração para que ele percebesse o que estava errado. E agora? Ele vai começar a corrigir os problemas do coração deles e trocar aquela tristeza pela alegria. Olha os versos de 25 a 27. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória?
E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Meus irmãos, Jesus mostra dois problemas. Primeiro, problema de entendimento e um problema de fé. Jesus fala, ó, vocês demoram para entender as coisas, né? E para crer. Para crer. Por que Jesus fala isso? Primeiro, para entender, porque eles estavam tristes quando eles deveriam estar alegres, como eu já falei. Por quê? Porque a Bíblia toda falava sobre isso. O que aconteceu agora, na morte de Jesus, era a confirmação do que a Bíblia já tinha dito que ia acontecer com o Messias. Mas eles não entenderam. Para eles era o contrário, não era confirmação de nada, era a frustração de tudo. Então Jesus ele vem para corrigir. Ele diz, meu amigo, o que Moisés falou? O que os profetas falaram? Vocês não entenderam, não. E quando a gente vai, eu não vou ter tempo para mostrar isso para vocês, mas em Gênesis, por exemplo, capítulo 3, verso 15, logo no início da Bíblia, Moisés já tinha escrito lá que o descendente da mulher, ele esmagaria a cabeça da serpente, mas ele seria ferido no calcanhar. Todo o sistema sacrificial daqueles cordeiros que eram mortos apontavam para o Cordeiro de Deus que viria para entregar a sua vida de uma vez por todas no lugar do seu povo e salvar o seu povo dos pecados deles. Os profetas falavam, você pode ler Isaías 53 que a gente cantou hoje aqui. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus fez o castigo que nos traz a paz, caiu sobre ele. Ele foi esmagado por causa das nossas transgressões. O Messias devia passar por tudo isso. Os salmos proféticos que falavam da sua cruz, até das sortes sendo lançadas debaixo da sua cruz. Tudo isso apontava para Jesus. Jesus veio e cumpriu tudo isso. Só que eles não entenderam. Eles achavam que Jesus não tinha cumprido nada. E Jesus então deu essa aula de teologia bíblica para eles aqui, né? Começou lá em Gênesis, terminou lá em Malaquias, passou pelos profetas todos, livros históricos. Meus irmãos, quanto tempo que durou isso daqui? Um pouquinho mais de 2 horas. Então, quero dizer para você, tá? Que eu acho que eu não estou sendo fiel na minha pregação bíblica. Jesus pregou mais de 2 horas. Né? Eu só estou pregando uma e você ainda está reclamando, né? Eu acho que eu devia pregar umas 2 horas. Aí já tem gente dizendo aí, né? Mas você não é Jesus. É verdade. Eu vou ter que me recolher com essa, né? É verdade. Bom, eles vão... O que vai acontecer depois disso? Eles vão chegar no destino. Olha aí os versos de 28 a 29. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Pronto. Chegaram no destino. Chegaram em Emaús. E aí, já que eles chegaram, Jesus disse o quê, né? Deus abençoe, né? E quando Jesus ia se afastando deles, não, peraí. O dia já está acabando, a noite está chegando. Você vai continuar a sua viagem no escuro? Fica aqui conosco. Eles mostram preocupação aqui, um cuidado, né? Era típico da hospitalidade judaica mesmo, daquele período. Mas, irmãos, eu tenho a impressão de que não era só cuidado com Jesus. Eu acho que eles queriam ouvir mais. Pelo que a gente vê, um pouquinho mais adiante, acho que eles queriam que Jesus continuasse a pregação, continuasse a aula que ele estava dando, né? Eles vinham tão desanimados, tão tristes, e Jesus agora estava explicando tudo para eles, e aquilo estava tendo um efeito neles, que a gente vai ver ainda qual foi o efeito. Bom, o fato é, olha o verso 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Irmãos, coisa maravilhosa. Chegou a hora de comer. E Jesus faz o mesmo que ele havia feito em outras ocasiões, né? Ele pega o pão, na ceia mesmo da quinta-feira. Ele pega o pão, ele parte o pão, ele dá graças,
havia uma oração de graças que os judeus sempre faziam, né? É uma oração sempre repetida. Talvez tenha sido essa que Jesus tenha feito, né? Ele fala lá, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, né? Bendito seja o Senhor, o nosso Deus, Rei do Universo. Estou falando línguas não, tá? É hebraico isso aqui. E aí ele diz aquele que tira o pão da terra, né? Então Jesus ele deve ter feito essa oração. Hamotzi lechem min haaretz, né? Então, depois disso, quando ele parte o pão e entrega para eles, o que acontece? Olha aí o verso 31. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Os olhos. Lembra que eu falei que o problema não era a aparência de Jesus, eram os olhos? Agora parece que foi desvendado, tirado o véu. Eles olham para Jesus, eles veem, peraí, é Jesus que está aqui com a gente, que estava aqui o tempo todo. Jesus está vivo, Jesus estava com a gente não viu. Irmãos, e na mesma hora Jesus desaparece. Que coisa incrível, né? Por que Jesus desapareceu? Quando eles não estavam vendo, que era ele, Jesus estava lá. Quando eles vêm, Jesus desaparece. Eu acho que Jesus estava querendo ensinar algo para nós. Eu acho que o próximo versículo, a lição ela é completa para nós, tá? Olha aí. Lembra, ele passou a viagem toda explicando a Bíblia para eles, pregando para eles. E no verso 32, o que diz? Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Irmãos, Jesus ia partir para o Pai. Esses homens acompanharam ele ao longo do ministério e eles viram Jesus fazendo muitas coisas. Mas a partir de agora, não é mais tempo da gente ver, é tempo da gente ouvir. A nossa vida agora, ela é baseada não no que a gente vê, e sim no que a gente crê, e sim no que a palavra diz. É aqui que está o direcionamento para a nossa vida. E eles falam aí, quando ele pregava, o nosso coração ardia, o nosso coração queimava. Tem que ser essa a nossa experiência, irmãos. Nem sempre parece que a gente vai sentir, como eu falei. Nem sempre a gente vai sentir o coração queimando. É aí que a gente não se move pelo que a gente está sentindo, e sim pelo que a gente crê. Pelo que a gente sabe que é verdade na palavra. Mas de vez em quando o nosso coração tem que arder de novo. Eu não sei qual foi a última vez que o seu coração ardeu ouvindo a palavra de Deus. Quando foi a última vez que a palavra, ela fez aquilo que John Wesley experimentou na sua conversão. Ele já era pastor quando ele se converteu. Já tinha sido missionário e não era crente ainda. Até o dia que ele ouviu alguém lendo a explicação de Lutero do livro de Romanos. E ele diz que sentiu um estranho aquecimento dentro do seu coração. Um estranho ardor no seu coração. A palavra de Deus tem que arder no nosso coração. Quando foi a última vez que seu coração ardeu pela palavra do Senhor? Talvez a gente esteja apenas ouvindo com os ouvidos, vendo com os nossos olhos. E precisamos orar, Senhor, me dá um coração que ouça, um coração que veja, que a fé opere onde os meus sentidos não podem operar, e que meu coração arda de novo, e que meu coração seja aquecido de novo e ele arda. Faz arder pela tua palavra o meu coração. A ressurreição de Jesus ensina para nós
que Ele não apenas morreu numa cruz, mas que Ele está, por meio do Espírito, todos os dias com a gente. E que assim como Ele ressuscitou um dia, nós vamos estar lá. E o que é que essas verdades têm que produzir em nós? Amor, compromisso. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei o que me espera. Eu não sei o que vai acontecer no pouco tempo que ainda me resta nessa terra, mas eu sei o que vai acontecer depois disso. Jesus está lá esperando por mim. A eternidade me espera. Como é que eu vou perder tempo com as banalidades dessa terra? Como é que eu vou trocar Jesus? Como é que eu não vou amá-lo? Como é que eu não vou me desgastar por Ele? Como é que eu não vou ter compromisso com Ele? Como é que eu não vou viver por Ele? Se eu sei quem Ele é, o que Ele fez e o que Ele preparou para mim. E mais do que isso, se a gente continuasse lendo, eu vou só ler para a gente terminar, os versos de 33 a 35. Sabe o que foi que isso produziu na vida desses homens? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Era de noite. Uma viagem perigosa. Mas eles não conseguiram continuar com a vida deles. Eles estavam indo embora, irmãos. Tudo acabou. Jesus morreu. Pensava que era o Messias, ficou para trás. Eu vou lá para minha casa. Mas naquela noite, quando eles viram que Jesus estava vivo, na mesma hora eles se levantaram e fizeram a viagem todinha de volta. Para quê? O texto diz: ali em Jerusalém encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Chegaram lá e souberam que Jesus já tinha aparecido para Pedro e contaram tudo que eles viram. Que Jesus estava ressuscitado, que Jesus tinha aparecido, tinha explicado tudo para eles. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você teve um encontro com Cristo vivo, é sua responsabilidade. Se isso mudou sua vida, se isso te deu nova vida, eternidade, certeza da eternidade, é sua responsabilidade. Você não pode guardar isso para você. Você tem que contar para outros. Você tem que compartilhar com outros. Você tem que falar sobre quem é Jesus e o que Ele fez na tua vida. Irmãos, que esse culto da ressurreição possa produzir em nós mais amor e coragem, compromisso para compartilhar, sabe? Esse Jesus que entrou na tua vida, que te transformou, Ele pode transformar os outros também. Os teus amigos, os teus parentes, os teus vizinhos. O que está faltando? Eles ouvirem a voz dele. E sabe quem é que vai ser a boca dele para falar para os outros? Você. Você. Vamos orar nesse momento?